Fala galera, está começando mais um Do Zero Podcast, é isso aí galera, tô aqui com o Eduardo hoje. E aí, Kelvin, tudo certo ou não? E aí, Eduardo, tudo tranquilinho? Mas antes de a gente começar, quero pedir para você que curta, comente, compartilhe nas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque vai ser bênção para você essa noite, hein? Isso aí, Eduardo. @Do Zero Podcast, né, Eduardo? Isso aí, TikTok também agora, né? TikTok, a gente tá começando a postar alguns videozinhos lá, tipo, alguns cortes e tal. Mas aos poucos a gente vai pegando o jeito. A gente ainda tá pegando intimidade com essas redes sociais, né, Eduardo? É isso aí, né? Estamos começando do zero, né? Começamos do zero, graças a Deus, aos poucos estamos saindo desse zero e estamos avançando. Contamos com a ajuda de vocês pra gente crescer mais e mais, pra você compartilhar com seus amigos, pra gente chegar cada vez mais longe. Mas aí, cara, como é que foram os últimos dias aí? O que Deus tem falado no teu coração? Pra onde que se move o teu coração? Cara, Qual a vibe do momento? Cara, Qual onda? tem sido experiências diferentes, cara. É. Tipo, cada podcast aqui eu tenho visto coisas diferentes, a gente tem ouvido coisas diferentes das pessoas, tem impactado a vida da gente em muitas maneiras, né? E, cara, e ter acompanhado esse desenvolvimento do zero aqui, tá sendo muito bacana. Porque a cada curtida a gente vibra, a cada inscrito a mais no canal Sim. a gente tá vibrando, a cada visualização no vídeo a gente vibra também. Cara, eu acho que tá sendo muito legal essa experiência. E você, o que tá achando? Cara, muito interessante, cara. Como a gente sempre comenta, né? Como isso aqui começou literalmente do zero e veio esse crescimento, o de um a um, né? Pessoas, né, que nem fazem parte da nossa rede de relacionamentos, né? Curtindo, compartilhando com outras pessoas, né? Enviando no grupo da família, vendo feedback das pessoas, assim, e tal. Que a gente até, quando alguém manda um feedback, assim, pra gente no particular, né? A gente tira um print e manda pro outro, né? Nossa, que bacana, né, cara? Essa interação, né? Que é muito importante, a gente quer agradecer, né? Do fundo do nosso coração, assim, esse momento que a gente tem vivido, né, cara? E das pessoas, né? Dando esse aval positivo, né? E o podcast tem impactado pessoas já, né? Cara, tem impactado pessoas, a gente ouve, né, isso. Cara, é muito interessante, é muito válido esses feedback que a gente recebe. Cara, uma coisa que eu tô vendo, assim, a gente percebe quanto a gente tá melhorando, tipo, a gente já tá se destravando mais, a gente tá conseguindo avançar melhor. Cara, tá sendo uma experiência fantástica e cada vez a gente vai se encontrar mais, né? Sim, cara, eu vejo que a gente só tem a crescer, né? E como a gente começou aqui vamos dizer, sem nenhum conhecimento, cara, a gente já tem progredido muito, né? Diante das câmeras, né? A gente pensou que a gente ia ficar bem travado, né? Inicial. Você vê como que a gente já tem uma desenvoltura legal, cara. Eu tenho gostado do que eu tenho visto nos nossos vídeos. Cara, na verdade é que cada vez a gente tá ficando mais natural. Sim. Porque o podcast, a ideia é essa, né? A gente ser natural. A gente não tá ensaiando nada, né? Algo que tá saindo. Vai fluir, a gente vai entrar espontâneo, né? Em assuntos e... Cara, mas, Kelvin, vamos compartilhar um pouquinho com a galera aí, cara, os assuntos que a gente tava conversando aqui, cara, na mesa aqui, anteriormente, né, sobre como as frustrações da gente do passado, elas impactam negativamente no futuro. E se a gente souber lidar com essas frustrações e amadurecer, a gente se torna muito mais resistente e a gente tem um conhecimento para frustrações futuras, para a gente não se frustrar com muita coisa, né? Como a gente já estava conversando. Pois é, eu vejo assim, na vida a gente passa por muitas situações. Direto a gente passa por situações complicadas e tudo mais. Só que quando a gente leva essa situação e a gente consegue resolver ela, a gente cresce muito, né? A gente aprende muito com as
A gente aprende com os nossos erros, Sim. a gente aprende a tolerar certas coisas na nossa vida. Tipo, às vezes alguma pessoa fala alguma coisa pra gente. Se a gente já passou por algo semelhante àquilo, a gente já aprende a relevar. E a gente evita problemas, né? Com A certeza. gente evita problemas, a gente evita, que nem o Thiago Brunet sempre fala, a gente evita de dormir com aquela pessoa lá, né? Sim. Porque às vezes Carregar aquela pessoa. e sim, começar a carregar, a gente vai deitar, tá com aquela pessoa no pensamento, a gente levanta, tá com aquela pessoa no pensamento. A gente tem que aprender a se desprender disso, né? Carregar mágoa, ressentimento daquela pessoa, né? Sim, Cara, eu vejo como que os conhecimentos que a gente vai tendo, e experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, frustrações, né? Um exemplo que a gente estava citando, né? A gente se frustra por colocar a gente mesmo é culpado. A gente coloca muita esperança em pessoas, né? Em pessoas que são tão falhas quanto nós mesmos, né? A gente acaba colocando esperança nas pessoas, e sendo que as pessoas são humanas, elas são falhas, são pecadores e vão nos frustrar. Então talvez se a gente não colocasse tanta esperança nas pessoas, e a gente não se decepcionaria tanto, né? ou de Salmo 20, né? Tem um amigo meu que fala muito esse Salmo 20. Eu sempre que eu cito ele, eu lembro dele, porque a gente, nas orações da igreja, ele levava esse salmo que eu gostava bastante, que é: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. É, É mais ou menos isso. E eu tenho citado bastante esse salmo, né? Porque nossa confiança não tá nas coisas, não tá em sim. homens, não tá em pessoas, mas sim está no Senhor. A partir do momento que a gente entende isso, a gente vive uma vida, eu acho, menos frustrada, né? Menos frustrante, né? A própria palavra diz, né, que a gente tem que colocar nossa esperança em Deus, né? Porque ele é o nosso condutor, né? É ele que nos sustenta, ele que nos dá o ar que respiramos, ele que morreu por nós ainda sendo pecadores, né? Hoje a gente tá aqui, né, convertido, bonitinho, né? A gente tem a ciência, né, a consciência, dos pecados. Mas quando Jesus morreu por nós não éramos ainda justificados, né? Igual tantas pessoas, né, que aceitaram Jesus ali, naquele momento de crucificação ali e antes, e que Jesus pede, né, Pai, né, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? E mesmo a gente tendo as nossas falhas, os nossos pecados ainda, a gente chega para Jesus e pede perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Só que a gente precisa se arrepender, né? Porque o perdão verdadeiro, o perdão verdadeiro do nosso pecado vem a partir do arrependimento. O arrependimento é a gente não fazer novamente. A gente cita às vezes, né, que nas orações lá na igreja, aqui eu acho que a gente já citou também a questão de Davi. Davi, cara, cometeu um monte de coisa. Só que a diferença é que você pode ver todos os pecados de Davi que ele cometeu, ele não repetiu. É Porque ele se arrependia e tanto que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. interessante, né, cara? Voltando um pouquinho, ó, a gente tava comentando ali, né, sobre frustrações, né, a gente carregar as pessoas, né? E você vê, né, como que um dos requisitos para que você seja perdoado é que você perdoe as pessoas, né? A própria oração do Pai Nosso vai dizer, né? Perdoa-nos, né? Assim como a gente perdoa, né? Ou a quem nos tem ofendido, né? Cara, então eu vejo que o perdão tem um poder libertador, né? Como você mesmo falou, né? A gente acaba carregando pessoas, né? Por falta de perdão, cara. Você vê como que na nossa caminhada cristã a gente acaba carregando algumas pessoas, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se magoando. Cara, mas quando a gente conhece a Cristo, a gente começa a olhar de uma ótica diferente, né? Às vezes a pessoa. Uma frase do Thiago Brunet também, cara, que me faz todo sentido, que ele fala que a pessoa feliz não tem tempo, cara, para incomodar os outros ou para magoar as outras pessoas. Porque a pessoa que ela é feliz, ela tá dedicando o tempo dela em fazendo as coisas para ela ou coisas boas para as pessoas. A pessoa que ela é ferida, ela vai ferir as outras pessoas. E como a gente tem esse entendimento, não, a pessoa é ferida, então ela me feriu.
Mas eu não preciso ir lá e retrucar e ferir aquela pessoa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sarada, eu não vou ferir aquela pessoa. O mal tá nela e não tá em mim, né? E muitas vezes na hora da emoção, na hora que a gente tá nervoso, o que a gente faz? A gente retruca, né? Ou a gente vai lá e quer pagar na mesma moeda, né? Muitas vezes, né? E já a gente vai contra os princípios, né? E se a gente tá bem, a gente não vai querer ferir outra pessoa, né? A gente tem o poder nas mãos de evitar problemas, né? Evitar Tipo, problemas. evitar conflito, evitar dor de cabeça, evitar um monte de coisa, né? Sim. É a mesma coisa um exemplo, em casa. Você com a tua esposa. A esposa lá reclama lá, deixou a toalha em cima da cama, molhada, né? Se você pegar e tentar se justificar, você tá errado Tá já. errado. O correto o que é fazer? Reconhecer o erro, pegar a toalha, colocar no lugar certo e pronto, acabou. Se a pessoa estiver falando, você pegar e não escutar. Eu tenho tomado isso pra mim, assim, muitas vezes eu pego, daí reclamo de alguma coisa, eu pego e dou risada. Tipo, eu começo a dar risada e tal, e, cara, e tudo se resolve. Mas se eu entrar num conflito, porque eu sou um cara, eu reconheço, sou um cara teimoso demais e quando eu tô errado, às vezes eu quero. Teimoso quem teima com você. É teimoso quem teima comigo. E tento, às vezes, querer, tipo, tô errado, sei que tô errado, mas não quero assumir que tô errado e tento achar uma maneira de dizer que não tô errado. E acaba virando um conflito. Sim. Mas, graças a Deus, eu tenho aprendido. Porque eu reconheci essa falha em mim. E quando a gente reconhece, fica muito mais fácil da gente lidar. A gente precisa reconhecer que a Sim. gente é errado, a gente precisa reconhecer muitas coisas na nossa vida pra gente conseguir consertar elas. Se a gente não reconhecer, como que você vai... Se você não reconhece um defeito no teu carro, como que você vai arrumar aquele defeito? Sim. É mais ou menos isso. Eu tenho aprendido. E você evita uma tempestade, né? Sim. Você vê que estudos dizem que 90% dos nossos problemas podem ser evitados. Apenas 10% dos nossos problemas a gente não tem controle sobre eles. Então você vê como que o poder está nas nossas mãos, né? Por exemplo, um acidente de carro. Por exemplo, então, muitas vezes a gente não pode evitar aquele acidente, por exemplo. Mas talvez se a gente tivesse numa velocidade menor, tá dando respeitando o limite da via, aquele impacto possa ser menor, né? Porque o domínio tá nas nossas mãos, né? Ou um carro com airbag, vamos dizer assim, que já aumenta as possibilidades de sobrevivência ou que não se machuque tanto, né? Verdade. Então, cara, a gente precisa olhar pra nossa vida e ver. A gente precisa ser analítico antes da gente tomar qualquer atitude na nossa vida. Por exemplo, se você não quer ficar endividado, o que você vai fazer? Ah, eu preciso comprar essa caneca? Eu quero, eu preciso e eu posso? Ou será que eu posso. Tem que estar tudo funcionando. Sim. Tipo, tem que estar tudo em conjunto. Sim. Mas às vezes eu só quero. É. E não preciso. E posso. Mas eu quero, não preciso e posso. Será que é viável eu comprar essa caneca? E tipo, é assim na nossa vida. Por que eu vou. Ou eu não posso comprar e vou me endividar para comprar essa caneca? Não dá para mim esperar para comprar? Tô dando exemplo de uma caneca, mas isso Sim. serve pra muita coisa na nossa vida, né? Se vê, cara, que acho que todo mundo já fez uma compra por impulso, né? Ou aquele momento que tava Folgado. empolgado, ou tipo num padrão comparativo. Ah, porque aquela pessoa lá comprou um tênis da Nike, lá eu vou lá e vou comprar um também. Mas nem que eu não possa pagar aquele tênis. Vou comprar em 12 vezes. Mas eu vou comprar. Mas não porque, por exemplo, porque eu quero, porque eu vou me sentir bem ou porque eu gostei. Não, mas eu vou comprar porque a outra pessoa tem. Então eu quero me comparar ou eu quero ser melhor do que ela, né? Cara, esse negócio do padrão comparativo é uma coisa assim, um assunto que é bem bacana a gente entrar, porque, cara, ultimamente as pessoas estão vivendo muito isso, Sim. tipo um padrão comparativo. E muitas pessoas entram em depressão, entram em problemas, tipo, por esse padrão comparativo. Tipo, eu não tenho o carro que o Eduardo tem. Eu preciso ter. Daí eu vou tentar e vou me frustrar porque eu não vou alcançar. Mas eu preciso realmente?
né? Pô, Pode. Hã? Pode comprar. Pode realmente? Tipo, tem coisa que, cara, a gente precisa aprender a ser feliz com o que a gente tem Sim. e com as nossas conquistas, independente da outra pessoa ter aquilo ou não, mas coisas que satisfazem a gente realmente e que vão ser favoráveis não só pra gente, mas pra outras pessoas. Que nem o Thiago Brunet também citando num podcast que eu tava escutando dele, ele falando que quando a gente vai tomar uma decisão pra gente ver se Deus tá no negócio, a gente precisa ver se aquela decisão vai favorecer somente a gente ou vai favorecer outras pessoas. Porque se favorecer somente a gente é uma atitude egoísta. Ela Verdade. precisa favorecer outras pessoas, ela precisa ser favorável. E o padrão comparativo, às vezes, cara, não favorece nem você. Cara, é interessante, né? Que você falou assim, sobre o padrão comparativo. Você vê as redes sociais, né? Elas nos frutam e nos matam, né? Você vê a pessoa lá viajando, né? Comprando um carro novo ou aquele corpo, expondo, né? Aquele corpo maravilhoso de capa de revista. E a gente começa a comparar, né? Nossa, a pessoa tá lá viajando e eu tô aqui, né? Trabalhando, né? Ou a pessoa tem aquele corpo perfeito e eu não tenho, né? E a pessoa começa a querer o que a pessoa tem, mas não quer pagar o preço que a pessoa pagou, né? Sim. Muitas vezes é assim, a pessoa lá tá malhada, lá, corpo bonito, mas você não sabe o que a pessoa renunciou e o que a pessoa, horas, né, de treino para que a pessoa chegue naquele nível, né? Naquele nível. E também tem aquela questão da rede social também que vai pro outro lado. Pessoas totalmente felizes na rede social e infelizes na sua vida real. Conheço pessoas que você sabe como ela está e daí você vai na rede social, é uma pessoa totalmente diferente. Sim. Cara, a gente precisa ser uma pessoa autêntica, uma pessoa real. Porque pra também não gerar esse padrão, tipo, pra gente acabar não fazendo outra pessoa tropeçar nisso aí. Imagine, tipo, não, eu tiro foto só. Tipo, só dos momentos. Só momento lindo, top, né? né? Maravilhoso, né? Tipo, só coisa boa, né? Daí a pessoa fala, não, a minha vida não tem só coisa boa, tem as coisas ruins. Porque a pessoa começa a comparar só a rede social. E não é isso, né, cara? Porque na vida todo mundo. Sim. Todo mundo vai ter um conflito, todo mundo vai ter um problema, independente do qual seja. Algum pode ser financeiro, outro pode ser emocional, outro pode ser com a família. Todo mundo tem alguma coisa, né, cara? E daí às vezes entra nesse padrão que daí é tudo perfeito. Gera uma frustração. Oh, tá tudo perfeito na minha vida. A pessoa pensa, às vezes, na minha vida tá dando tudo errado. Sim. Todo mundo vai postar foto do carro novo, mas ninguém vai postar foto do carnê das 60 prestação, né? Passa do carro não, né? A Bíblia tá lá, né? É mais ou menos por aí. Cara, mas é interessante. Já que você citou o Thiago Brunet, né? Deu pra ver que a gente é fã do cara, né? Um videozinho, né? Que ele mostrando na África, né? Cara, aquelas crianças só curioso, cara. Uma alegria, uma felicidade, cara. Por simples fato dos missionários estarem ali com eles, levando a palavra, levando um alimento, alguma coisa. E ver a felicidade deles, cara. Todos eles felizes, contentes ali. Daí se a gente para e pensa, mas por quê? Eles não têm nada. Eles não têm uma casa boa para morar, eles não têm luz, eles não têm um celular, eles não têm nada. Por que eles são felizes? Porque o vizinho deles também não tem nada. Não tem um padrão. Não tem um padrão comparativo. E quando chega alguma coisa nova para eles, todos eles se alegram. E outra coisa que acontece, eles dão realmente valor para aquilo lá, porque não é o preço, é o valor que aquilo tem. Tipo que nem, cara, eu vejo assim, eu já até comentei com você algumas vezes a questão, às vezes tipo, a gente vai, vamos pedir uma pizza, vamos comer uma pizza. Cara, a gente come uma pizza, comeu mais uma pizza. Mas tem pessoas que, nossa, você fala assim, vamos pedir uma pizza. Nossa, aquilo ali é uma coisa assim que impacta.
Tipo, o que faz. Porque não é uma coisa que tá no dia a dia, no costume. E uma coisa que a gente faz muito no nosso costume acaba se tornando uma coisa normal e não é prazerosa. Que nem esses dias eu vi um cara falando ali, agora eu não lembro o nome dele ali pra mim citar o nome, falando assim, cara, churrasco não é pra você pegar e chegar e querer comer logo. Churrasco é pra você. Ele fala assim que churrasco é pra você pegar e colocar bem alta, uma costela bem no alto, chegar cedo, deixar lá 8 horas no fogo e você ficar conversando. O churrasco não é pra. O objetivo do churrasco não é. Ele fala, né? Que o Cortella objetivo. que fala isso. É o Cortella? O objetivo do churrasco não é você ir lá comer carne, é você ir lá conversar com a carne e você come em casa. E realmente, cara, tipo, o gostoso do negócio é você ter um momento de descontração, um momento que você conversa. É tão bom a gente estar com amigos, com pessoas que a gente gosta e estar conversando e falando de assuntos, por isso que a gente tá num podcast, né? É interessante, né? Você falou, né, sobre o churrasco, que a alegria está no compartilhar, né? E não em ter, né? Então, coisas que não beneficiam só você. Por exemplo, um churrasco. Entra né? naquela questão, né? Tipo, favorecendo outras pessoas, né? Você vê que a alegria, muitas vezes, igual... um outro exemplo, né? Se você pudesse ter tudo que você quer, o cara mais rico do mundo, e morar numa ilha deserta, qual sentido que iria ter? Nenhum. Se não tivesse ninguém pra você compartilhar. Qual que seria o sentido? Não tem sentido, né? Você vê que o sentido de ter as coisas é em compartilhar. A alegria está em compartilhar e não em ter. Cara, e isso é uma reflexão bacana, né? É uma Se reflexão. ele tivesse todo o dinheiro desse mundo, mas se ele morasse numa ilha deserta, com todo o dinheiro, com uma Ferrari, com o melhor dessa terra, se tivesse só a gente, ó, ia ter graça? Ia fazer sentido? Veja como é que o sentido real, cara, da vida está no compartilhar e não só em ter. Não é nem só em coisas materiais, cara. É você compartilhar experiência, você compartilhar momentos. Cara, não é muito. A gente vai na academia ali junto. Não é muito melhor a gente ir junto na academia e compartilhar, tipo, pegar e fazer os exercícios ali junto, um auxiliando o outro e tal, do que a gente ir sozinho? Sim. Não é bem mais gratificante? Bem Passa mais rápido o tempo. Passa mais rápido, a gente conversa, né? E, cara, e é isso. É isso aí, é compartilhar momentos, compartilhar experiências, compartilhar um monte de coisa. Você vê como que as pessoas nos frustram, como a gente estava falando anteriormente, né? Como que as pessoas nos frustram, nos magoam, mas também são as pessoas que nos fazem felizes, né? Você vê que engraçado, né, cara? Existem pessoas que, cara, parece que tem prazer em tirar a paciência dos outros, né? Porque são felizes, né? Na verdade, o que acontece, a frustração dela, ela pensa assim, ah, não, eu não tô feliz, quem tá na minha volta não quero que esteja feliz também, mais ou menos isso. Às vezes inconscientemente, né? Sim. Tipo, ela não tem consciência daquilo, mas ela tá fazendo dessa maneira. Cara, tem pessoas que elas ficam tristes, bravas, por ver as pessoas sorrindo. Por quê? Porque às vezes elas não têm aquilo dentro delas. Aquela alegria, aquela felicidade, ela vê, tipo, alguém ali, descontraindo ali, numa conversa, a pessoa dando risada e tal. Às vezes a pessoa vai lá e quer minar aquela alegria daquele momento, porque se a pessoa não tá feliz, ela não quer que as outras pessoas estejam também. Tipo, é uma inveja da felicidade dos outros. E tem isso, tem muito no nosso dia a dia. Não conseguem compartilhar da felicidade. É uma coisa que um dia o Brunão Morada falou no podcast dele, lá no Hub, que o pastor dele um dia pregou uma palavra e ele falou assim, que ele nunca... Tipo, sempre chegou gente que confessou no gabinete dele lá, conversou com ele, confessou homicídio, confessou adultério, confessou mentira, confessou pecado de um monte de coisa. Mas ninguém chegou pra ele e confessou sobre inveja. Tipo, eu tenho inveja. Nunca num púlpito. No púlpito, no gabinete, alguém confessou esse tipo de pecado. E daí ele pregou sobre isso e falou pro pessoal refletir, né? Daí,
numa célula, diz que teve um rapaz que pegou e chegou e falou, viu, não compartilhem nada das conquistas de vocês quando eu estiver por perto, porque eu tenho inveja e eu preciso ser tratado nisso. E depois de um tempo, cara, que ele conseguiu, porque primeiro ele reconheceu aquilo que a gente falou um pouco antes, ele reconheceu que ele tava errado e que ele tava naquele pecado. E daí ele disse que depois de um tempo ele chegou, viu, agora vocês podem compartilhar das conquistas de vocês, porque hoje eu consegui me alegrar com a conquista de uma pessoa. Cara, tipo, como que pode, né? Pessoa ferida, magoada, passou de uma pessoa sarada. Sim, só que primeiro reconheceu, né? O princípio tá em reconhecer. Cara, e a gente tem que se alegrar com a conquista das pessoas, né? Com certeza, O mundo né? seria, nossa, muito melhor se todo mundo se alegrasse com a conquista um do outro. Sim, e como a gente tava falando, né? No compartilhar que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, né? E não está em ter. Cara, mas isso é libertador, né? Cara, mas tudo isso a gente vai ter na consciência a partir do momento que a gente conhece a Deus, que a gente conhece a palavra, que a gente começa a temer, né? A Deus. Lá em Provérbios vai dizer, né, que o princípio da sabedoria é temer a Deus, né? Cara, e como ser uma pessoa sábia, né? Cara, temendo a Deus. E quem teme a Deus não vai guardar rancor, não vai se entristecer com as conquistas dos outros, com a felicidade dos outros, não é? E se chegar aí pra esse lado um pouco, ela vai se corrigir, né? Vai se corrigir. Porque o temor a Deus faz a gente se corrigir. Quando a gente vê que a gente tá pendendo um pouquinho, e já chega. O Espírito Santo acende a luzinha vermelha. Que nem aquela música do Thales lá. Que falava muito comigo aquela música. Todo dia o pecado vem, me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Escolho ser amigo de Deus. Cara, e é isso mesmo. A gente tem que escolher Deus a todo momento e a gente tem que... O pecado vai bater a porta muitas vezes, a gente tem que dizer não pra ele e a vida segue. A vida que segue. Mas isso aí, né, Kelvin? Então, vamos ficar por aqui, né? Mas... A vida que segue, né? A vida que segue. Um breve episódio do Zero Podcast. Mais uma vez, peço para que compartilhem, que se inscrevam no canal, que dê aquela força. Foi. @ do Zero Podcast em todas as redes sociais. Aquele abraço. Fortalece nós. Valeu, fortalece nós.